Fala galera do YouTube, João aqui. Dessa vez, com a continuação da nossa série de estudo guiado, vocês já sabem, todo mês um vídeo para vocês se prepararem adequadamente para a prova da ETEC. E agora estamos, de fato, chegando perto. Penúltimo mês de estudo. No mês que vem, dia 30, já é a prova. Então, agora é tudo ou nada, é ir com força total para cima dos conteúdos que faltam e se tornar um verdadeiro mestre na ETEC. Então, para você se preparar de vez e chegar tranquilo no final do mês que vem, eu garanto para você que é fundamental você estudar aquilo que eu vou passar nesse vídeo. Se você não viu os vídeos anteriores e está começando a estudar agora, você está um pouco atrasado, mas calma, sem desespero. É a sua chance de começar a estudar e botar para quebrar, utilizando o guia que a gente montou até aqui. Infelizmente, você não vai ter tanto tempo para estudar quanto quem está acompanhando a série desde o início. A série vai ter ao todo 6 episódios, ou seja, 6 meses de estudo. Mas se você começou agora, ainda dá tempo. Então, corre, vê os vídeos anteriores e se prepara que vai fazer toda a diferença. Se liga então no que você vai estudar esse mês. Como eu disse, se você ainda não estudou os outros conteúdos, volta lá e dá uma olhada. Depois vem aqui. Não se preocupem, porque estudando da forma certa, todo mundo tem uma chance, mas você que está comigo desde o primeiro episódio, saiba que você está muito bem preparado. Esse mês, como sempre, já vamos começar com matemática. Não tinha como ser outra, é a matéria mais decisiva para você se destacar de todas. E esse mês você vai estudar porcentagem, moda, média e mediana, equação de primeiro grau e sistemas de equação do primeiro grau com duas variáveis. Eu sei que parece bastante coisa, mas eu garanto que isso aqui é a base estrutural para você mandar muito bem na prova do vestibulinho. Então, porcentagem, vocês têm que entender como transformar valores em porcentagens, como identificar quanto por cento de um valor é um outro determinado valor, tem que saber transformar porcentagem em fração. Tudo isso é fundamental para você conseguir fazer a prova da ETEC. Porcentagem é muito comum e muito frequente, é bem provável que vocês vão lidar com questões envolvendo porcentagem. O mesmo vale para moda, média e mediana. 3 conteúdos super simples e básicos e que é certeza que vocês poderão ver cair esse ano. Sempre cai uma questão envolvendo um desses 3 assuntos, e são questões fáceis e que garantem um ponto certeiro para você. Equação do primeiro grau, aqui a gente entra em algo totalmente fundamental. E por que fundamental, você me pergunta? Porque tudo o que envolver fórmulas, ou seja, geometria, cálculos mais avançados, sempre vai ter equação do primeiro grau. Então, você precisa dominar esse tópico inteiramente. Uma vez que você dominou a equação do primeiro grau, você vai para sistemas de equação do primeiro grau que lidam com duas incógnitas, ou seja, quando você tem uma equação com um valor x, outra equação com valor y, e aí você vai descobrir o valor das duas. É, de fato, desafiador, mas vocês vão ver que não é tão difícil quanto parece. Inclusive, tem conteúdo envolvendo tanto a equação do primeiro grau quanto sistemas de duas incógnitas nos shorts do canal. Se não for suficiente, vocês têm toda a internet para procurar, mas eu garanto que só ali já tem muito do que vocês precisam. Agora que vocês já entenderam o que vocês vão estudar esse mês de matemática, vamos para a geografia, a última vez que vocês estudarão geografia. Então, mapa mundi e do Brasil. E aqui é muito importante vocês terem uma noção geral dos continentes, quais são os principais países, qual é a relação entre os continentes e tudo mais, porque vai cair com frequência alguma questão que você pode resolver tendo uma noção básica de posicionamento. Ideia simples, não precisa memorizar o mapa mundi, é só saber quais são os continentes, quais são os principais países de cada continente, quais são as divisões possíveis da América, por exemplo, e isso já te garante uma base fundamental. Mapa do Brasil, também é importante saber quais são os estados do Brasil, qual é mais ou menos a relação deles com a economia, etc. Então, saber as capitais também é bem interessante. Isso já vai garantir muita coisa. Quando a gente fala de mapa, também é legal vocês estudarem um conjunto de conceitos que vem junto, que geralmente pode cair em uma questão ou outra. Ou seja, bússola. O que é bússola? Por incrível que pareça, já teve questão sobre isso. Sobre mapa, sobre Rosa dos Ventos. E aqui mapa, eu digo mapa mesmo, a função do mapa de papel, que é a localização, determinar territórios, etc. Rosa dos Ventos
pontos cardeais. Estudando esses 4, você já vai ter também uma excelente base. E agora que você já estudou isso, esquece geografia na sua preparação. Acabou os tópicos de geografia. Biologia também é a última vez que vocês vão ver tópicos envolvendo biologia. Quais são os tópicos finais que vocês vão estudar esse mês? Corpo humano e doenças. Ou seja, quais são o sistema do corpo humano, como que eles funcionam, quais são os principais órgãos, qual é toda a funcionalidade. Recomendo que pesquise sobre sangue também, porque sempre cai questão. E doenças vem junto porque vocês vão pesquisar as principais doenças e como que elas afetam o corpo humano. E aí eu estou falando de doenças que caem sempre questões sobre. Então pode ser câncer, dengue, gripe, questões que envolvam doenças que, no geral, a gente vê em alta até nas notícias, por exemplo. E, além disso, vocês vão pesquisar principais características de plantas, ou seja, entender o que é a fotossíntese, o que é a clorofila, etc., quais são as partes de uma planta, sem muito segredo, não precisa aprofundar muito, basta entender quais são as classificações de plantas e as principais características das plantas no geral. Depois, animais. Então, quais são os principais grupos de animais e o que diferencia o grupo animal de outros grupos. Só isso já garante para vocês o fim da sua preparação em biologia. Agora, física. Último tema de física que vocês vão estudar. Termologia. E aqui muita atenção. Não é para estudar tudo de termologia. É o básico do básico. Se brincar, você não vai ver nem fórmula cair na prova. É bem improvável que você tenha que lidar com uma fórmula. Então, entende o que é endotérmico, exotérmico, como funciona a relação de passar o calor de um objeto para o outro, o que faz com que essa passagem de temperatura aconteça, entende o que é a diferença de calor, o que é temperatura, o que é todos esses conceitos, mas cálculo em si, muito improvável vocês verem. Então foca em conceitos de termologia e acabou o estudo de física para vocês em definitivo. E agora, o último tema de português. Eu sei, muita coisa, mas lembrem-se, é o penúltimo mês. Então é o momento de realmente pegar pesado e se preparar da maneira correta. Então, português vocês vão estudar pontuação, ou seja, entender quais são as pontuações e quais são os seus usos dentro de um texto. Perceba que parece muita coisa em termos de volume, mas tem muito conceito simples. Pontuação, termologia, vocês só vão memorizar conceitos, não tem fórmula. Mapa mundi, mapa do Brasil, é bem básico. Conceitos tipo o que é uma bússola. Então, isso são conceitos simples, mas que vocês têm que ter memorizado para na hora da prova garantir a solução de diversas questões. Eu sei que parece bastante coisa, mas vai pausando, vai anotando e se prepara. Vocês têm esse mês inteiro para memorizar esses assuntos. Foco muito grande em matemática e depois conceituar todos esses bloquinhos envolvendo geografia, biologia, física e português que eu trouxe para vocês. Com isso, a gente encerra essas 4 matérias e no mês que vem vocês vão ver um número bem mais restrito de matérias com assuntos bem focados. Então, manda ver nessa preparação, não perde o impulso agora no final. Vai com tudo, porque é certeiro o sucesso de vocês se vocês fizerem o que eu estou falando. Então, eu agradeço de verdade por vocês terem assistido até aqui. Fiquem ligados que no mês que vem vai ser o último mês de preparação e eu vou passar exatamente o que falta, mas com essa base vocês já estão praticamente 100% preparados para a prova da ETEC. Então, fica ligado, não perde, porque eu quero ver você aprovado e eu espero que você volte aqui para comentar em algum dos nossos posts, seja no Instagram, na comunidade do WhatsApp ou aqui no YouTube mesmo, que você foi aprovado. Então, não perde essa chance e fica ligado. Muito obrigado, gente. Até semana que vem.